Galera, bora aí para mais uma revisão aqui do canal, certo? Hoje vai ser com relação a resistores elétricos. Vejam que eu botei aqui entre parênteses que resistor elétrico é um objeto. Por quê? Porque depois a gente vai ver aqui nessa forma URI, né? Que resistência é diferente de resistor, né? E para não confundir, eu botei que resistência é a dificuldade que o elétron tem para passar, ou seja, é a característica física do resistor, certo? Resistor elétrico ele é representado de duas formas, assim, certo? Ou fechadinho dessa forma. Então, essas formas aqui são as formas de representar um resistor elétrico. Qual é a fórmula que a gente tem para a primeira lei de Ohm? A primeira lei é aqui, ó, URI, né? U, que é a DDP, R, que é a resistência, que eu já falei que é a dificuldade que o elétron tem para passar, e I é a corrente. Lembrando que é ampere, né? E aqui é DDP, é em voltagem, né? Em volt. Quando a gente fala aqui de resistor ohmico, como é que a gente sabe se é um resistor ohmico ou não? Se obedece à lei de Ohm? A gente tem aqui, ó, R é igual a U dividido por I, que é a mesma forma, né? Eu só passei o R para o outro lado e o I passou dividido. Se a gente dividir o U, que é a DDP, pela corrente e der constante, é um resistor ohmico. Então vejam aqui nesse gráfico, ó, separei dois. DDP em função da corrente, né? Mesma coisa aqui, ó, DDP e corrente. Quando a gente divide um pelo outro, a gente lembra lá na matemática, quando tem uma divisão constante, é uma reta. Então, ó, vejam que esse gráfico aqui é uma reta. Então, se a gente dividir U por I e der constante, é um resistor ohmico. Então, esse aqui é um resistor ohmico. Vejam que aqui não é, né? Faz uma curva. Então, esse aqui não é um resistor ohmico, não é constante a divisão. E vejam que se ele der esse ângulo aqui, a gente consegue achar a resistência. Por quê? Porque a gente calcula pela tangente, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, se a gente dividir U por I, a gente já vê aqui, ó, é a resistência. Então, se ele der esse ângulo aqui, a gente consegue achar a resistência, certo? Outra fórmulazinha que tem, que é bem simples, que é potência, né? UI ou π. Então, mesma coisa aqui, ó, potência é igual a U, que é a DDP. Lembrando que DDP é em volts e a corrente é em ampere, certo? Medida, unidade de medida, né? E é isso, basicamente. Potência é π, ou π, de jeito se preferir. E a DDP é URI, né? Ou também a gente tem R igual a U dividido por I, mesma coisa. Se der constante a divisão, é um resistor ohmico, certo? A gente tem aqui a segunda lei de Ohm. Aqui, ó, R é igual a P, né? Que é ρ. O nome dessa letra aqui é ρ, né? Vezes L dividido por A. O que é tudo isso, né? Então, eu separei bem aqui, ó. R é a resistência, P é a resistividade, L é o comprimento e A é a área, certo? Calma, aqui a área é bem aqui, essa área aqui, ó. Isso aqui é a área. Calma, o que é o comprimento? Deixa eu separar aqui em outro pincel. O comprimento é isso aqui, ó. Certo? Isso aqui é o comprimento, ó, L e a área. Lembrando que a resistividade ela vai depender do material do condutor. É óbvio, né? Então, ó, lembrem que, segunda lei de Ohm, R é igual a P, que é ρ, vezes L dividido por A. Resistência, resistividade, comprimento e área. A resistividade vai depender do material do condutor. Agora vejam aqui, ó, um extra, né? Que pode também estar presente. UI. Mesma coisa, UI ou PIO, do jeito que você preferir, né? O que é que eu posso fazer aqui, ó? Eu vou substituir o U por R vezes I. Por que eu substituir o U por R vezes I? Mesma coisa aqui, ó. Certo? U é R vezes I. Então, eu substituir aqui, ó. E eu repito aqui esse I, né? Eu só substituir o U. Aí, como aqui está sem espaço, como é que isso aqui fica? Fica assim, ó. Show? Show. Ó, potência é a resistência vezes a corrente ao quadrado, certo? Eu só substituir a DDP por R vezes I. E o que é que a gente pode fazer aqui também? A mesma coisa, né? Substituir o I por U sobre R. Por quê? A mesma coisa, né? Daquela forma URI eu só passei o I dividindo, né? O I, no caso, eu isolei, e aí o U passou dividindo
e ficou assim, U sobre R, né? Na verdade, a resistência passou dividindo. Porque, ó, nessa fórmula aqui, ó, U é igual a R vezes I. Ela pode ser assim, ó, U sobre R. Eu só passei o I para o outro lado, né? Aliás, o R eu só passei dividindo, né? Eu só isolei. Aí como é que isso aqui fica? Repito, o U e a potência. Essa fórmula fica da seguinte forma. P, que é a potência, é igual a U ao quadrado vezes a resistência. Certo? Então, basicamente, é isso o conteúdo. Só recapitulando, resistor elétrico é o objeto, resistência é a característica física. Ele pode ser representado dessas duas formas. A gente tem URI, que é a primeira lei de Ohm, né? Como é que a gente sabe se um resistor é Ohm? Quando a gente divide a DDP pela corrente e é constante. E a gente consegue calcular também a resistência por meio da tangente, né? Se ele der esse ângulo aqui, a gente consegue dividir cateto oposto sobre cateto adjacente. Quando não é constante, né? Então não obedece à lei de Ohm. Aí a gente tem que potência é π, né? Ou π, é só inverter. A gente tem aqui a segunda lei de Ohm, que é R é igual a ρ vezes o comprimento dividido pela área. O comprimento é o comprimento do fio, né? Que eu já botei bem aqui. Já falei que a resistividade vai depender do material. E o extra é só essa troca, né? Eu só fiz uma troca aqui da DDP e da corrente. Aí fica P é igual a R vezes I ao quadrado e P é igual a U ao quadrado vezes R. U é a DDP, que é a diferença do potencial, R é a resistência e P é a potência. Show?